Ela era apenas mais uma passageira esperando seu voo em um aeroporto lotado. Estava bem vestida e calma. Mas para 2 policiais do aeroporto e um passageiro branco e rico, a presença dela, uma mulher negra bem-sucedida, era um problema. Ela foi parada sem motivo e submetida a perguntas prejudiciais sobre sua passagem de classe executiva e suas finanças, perguntas que nenhum passageiro branco deveria ter de enfrentar. Quando ela protestou, exigindo com razão, respeito e direitos civis básicos, o inferno começou. Ela foi submetida a insultos cruéis, calúnias direcionadas diretamente à sua cor de pele que ecoaram pela multidão atônita. Eles gritaram com ela, ameaçaram-na e, então, o pior aconteceu. Ela foi algemada ali mesmo, na frente de centenas de pessoas. A mulher foi tratada como uma criminosa, humilhada publicamente, tudo por causa do racismo cego e das palavras maldosas de outra pessoa. Mas esses 2 policiais, em sua arrogância e abuso de poder, cometeram um erro terrível, um erro que mudaria suas vidas para sempre. Eles não tinham ideia de quem era realmente a mulher que estavam escoltando para longe. Ela não é uma passageira comum. Ela ocupa um dos cargos mais poderosos do sistema judiciário americano. O que acontecerá quando a verdade vier à tona na delegacia de polícia do aeroporto? Como os 2 policiais reagirão quando perceberem quem eles atacaram? Suas súplicas tardias salvarão alguma coisa? E que preço eles e a pessoa que os provocou pagarão? Vamos acompanhar essa história dramática. O aeroporto internacional em uma tarde de sexta-feira é uma sinfonia de caos controlado. Os alto-falantes anunciam os voos em inglês perfeito, misturado com os vários idiomas da multidão agitada. O barulho das rodas das malas no piso de mármore polido é acompanhado por risadas, telefones tocando e o choro de algumas crianças cansadas. O ar cheira a café recém-preparado, perfumes de todos os tipos, fast food e a constante reciclagem do ar-condicionado. Em grandes painéis eletrônicos, letras verdes e vermelhas atualizam continuamente as informações sobre os voos que chegam e saem, um fluxo constante de movimento e conexão. No portão B12, onde o voo 788 da Atlantic Airlines estava prestes a partir para Chicago, uma multidão de passageiros estava se reunindo. Alguns estavam sentados, outros em pé, alguns folheavam seus telefones, outros liam, todos pareciam um pouco impacientes. Entre eles, Audrey Hayes estava bem perto da frente da fila de passageiros prioritários. Com quase 50 anos de idade, ela exalava um ar sério, intelectual, mas um pouco cansado depois de terminar uma importante conferência jurídica de 3 dias. Ela usava uma calça preta de perna reta e um colete leve por cima. Seus sapatos de salto baixo eram confortáveis, mas ainda assim elegantes, adequados para um voo longo. Não usava joias extravagantes, apenas um relógio elegante no pulso e uma bolsa de couro marrom escuro de boa qualidade, cuidadosamente colocada na pequena mala ao seu lado. Ela estava a caminho de casa, ansiosa por um fim de semana tranquilo. Para manter a privacidade, ela viajou sozinha, sem a companhia de uma secretária ou de um segurança. Enquanto aguardava pacientemente sua vez de embarcar no avião, ela aproveitou a oportunidade para folhear alguns documentos importantes em seu tablet. Não muito longe de Hayes, na mesma fila, estava a senhora Abigail Prescott. Em contraste com o comportamento calmo de Hayes, a senhora Prescott, uma mulher branca na casa dos 60 anos, parecia extremamente impaciente e irritada. Ela estava vestida da cabeça aos pés com roupas de grife, com diamantes brilhando no pescoço e nos braços, com o rosto cuidadosamente maquiado, mas franzindo a testa constantemente, olhando para o relógio e suspirando pesadamente. Seus olhos varreram a multidão com desdém, detendo-se por um longo tempo em Hayes com uma careta de desagrado. Na visão de mundo estreita e preconceituosa de Prescott, uma mulher negra não poderia estar na mesma fila de prioridade que ela. Não poderia ter direito a voar na classe executiva. Ela murmurou algo para seu acompanhante ou para si mesma, alto o suficiente para que algumas pessoas ao seu redor ouvissem,
algumas insinuações sobre os tempos são loucos e todos têm prioridade. Sem parar por aí, Prescott decidiu agir. Ela foi até a mesa do agente do portão de embarque, com um tom ao mesmo tempo coquete e de comando. Ei você, por que eu tenho que esperar com essas pessoas? Ela ergueu o queixo em direção a Hayes. Olhe para ela. Ela parece suspeita. Ela está olhando para a minha bagagem o tempo todo. Não me sinto segura voando com pessoas assim. Eles devem ter usado documentos falsos para entrar na classe executiva. Você deveria verificar. A jovem agente de portão ficou confusa e constrangida com a atitude arrogante e as palavras discriminatórias sem fundamento de Prescott. Ela tentou explicar o processo de embarque e que Hayes tinha todos os privilégios, mas Prescott não estava ouvindo e continuou a fazer barulho. O tumulto atraiu a atenção de 2 policiais do aeroporto que estavam patrulhando as proximidades, o policial Dave Riley e o policial Sean Baxter. Riley, o mais velho dos dois, com um rosto cansado, mas experiente, e um olhar perspicaz, mas implicitamente racista, examinou a situação. Baxter, o mais jovem e de aparência mais agressiva, também se aproximou com curiosidade. A senhora Prescott foi atingida em cheio quando viu a polícia. Ela se virou imediatamente. Seu tom mudou de comando para queixa, reclamação, mas não menos venenosa. Oh, vocês 2 policiais, graças a Deus, por favor, me ajudem. Aquela mulher negra. Ela apontou para Hayes, que estava observando em silêncio. Parece muito suspeita. Ela fica olhando para mim e para minha bolsa com olhos estranhos. Estou com muito medo de ficar perto dela no avião. Por favor, examine-a minuciosamente. Não podemos deixar que elementos ruins entrem no avião. Ela semeou habilmente a suspeita e o medo infundado, explorando o preconceito racial para atingir seus objetivos egoístas. O policial Riley, com suas noções preconcebidas, acreditou quase que imediatamente na mulher branca bem vestida. Ele olhou para Hayes com desconfiança. O policial Baxter, mais jovem e mais animado, rapidamente se juntou a ele, olhando para ela com hostilidade. Eles viram isso como uma oportunidade de exercer o poder e resolver o problema da maneira mais simples, visando a acusada, independentemente do absurdo da acusação. O policial Riley e o policial Baxter caminharam em direção a Hayes, com seus passos um tanto rígidos, criando deliberadamente tensão e pressão. Os passageiros na fila de espera se afastaram com relutância, observando-os com um misto de curiosidade e preocupação. Senhora, disse Riley primeiro, com a voz tentando ser neutra, mas ainda com um tom de coerção e desrespeito. A senhora poderia sair da fila? Precisamos conversar com a senhora em particular. Hayes, embora surpresa com essa intervenção repentina, manteve a compostura. Ela olhou para os 2 policiais e, em seguida, olhou rapidamente para cima a senhora Prescott, que estava por perto com os braços cruzados e um meio sorriso triunfante no rosto. Ela entendeu o que estava acontecendo. Saiu silenciosamente da fila, conforme solicitado. O que foi, policiais? Perguntou ela, com a voz firme e destemida. Recebemos uma reclamação de outro passageiro de que a senhora está se comportando de forma suspeita e pode representar um risco à segurança do voo, disse Riley sem rodeios, repetindo o veneno de Prescott quase que literalmente, mas em um tom que o fazia parecer um fato comprovado. Gostaríamos de solicitar sua identificação e cartão de embarque para a inspeção. Hayes abriu sua bolsa com calma, tirou a carteira de motorista e o cartão de embarque da classe executiva e os entregou a Riley. Esses são meus documentos, perfeitamente válidos, disse ela. Mas quero saber qual é exatamente o comportamento suspeito do qual estou sendo acusada? E quem fez essa reclamação? Eu estava ali parada esperando para embarcar como qualquer outro passageiro. Baxter, mais impaciente e agressivo, interveio imediatamente. Por que você faz tantas perguntas? Se a polícia perguntar, simplesmente faça. Sua atitude é suspeita. Riley pegou os documentos de Hayes, deu uma olhada no nome e na foto, depois voltou a olhar para ela. Seus olhos a examinaram da cabeça aos pés, parando em seu traje formal e na bolsa cara. Audrey Hayes, ele murmurou o nome. Classe executiva, ele sorriu.
Como é que alguém como você... Ele deixou a frase em suspenso com um insulto racial e de classe óbvio. Conseguiu essa passagem? O que você faz para viver? Tem certeza de que esta é a sua passagem? O insulto descarado quebrou o silêncio de Reis. Ela sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a voz sob controle. Você está falando comigo com base em preconceitos pessoais e na calúnia de outros, não em nenhuma evidência real. A classe da passagem em que viajo ou a profissão que exerço não é absolutamente da sua conta dentro dos limites da lei. Ela olhou Riley diretamente nos olhos, depois Baxter, e sua voz ficou mais firme. Sou uma cidadã dos Estados Unidos, uma passageira legal, e tenho o direito de ser tratada com respeito e sem discriminação. Seu questionamento, suas palavras e sua atitude são inaceitáveis e uma grave violação dos meus direitos civis e do Código de Conduta da Polícia. Ela estendeu a mão. Agora vou pedir que me devolva meus documentos e quero seus nomes e números de crachá. O desafio enérgico e inabalável de Reis e suas palavras incisivas foram um golpe na complacência e na autoridade autoimposta de Riley e Baxter. Eles haviam se acostumado com o fato de as pessoas, especialmente as de cor, terem medo e serem submissas à polícia uniformizada. Esse desafio os enfureceu. O quê? Você se atreve a falar bobagem? Gritou Baxter com o rosto vermelho, aproximando-se ameaçadoramente de Reis. Quem você pensa que é? Nós somos a lei aqui. Você se atreve a desafiar a polícia? Riley também perdeu a calma. Seu rosto de homem velho agora se contorcia de raiva. Sua mulher negra atrevida. Com quem acha que está falando? Deve estar se fazendo de advogada burra novamente. Estou lhe dizendo que temos o direito de fazer o que for preciso para garantir a segurança. Você não quer mais embarcar nesse voo, quer? Ou quer ir para a cadeia? Os dois policiais começaram a xingar e a usar abertamente insultos raciais bem no meio da área lotada do portão de embarque. Suas vozes ficaram cada vez mais altas, atraindo a atenção de todos ao redor. Os passageiros ficaram atônitos, muitos deles visivelmente chateados, mas ninguém ousou intervir por medo. O agente do portão tentou intervir para mediar a situação, mas Riley o afastou. A senhora Prescott ficou ali, de braços cruzados, com um sorriso malicioso e satisfeito no rosto. Ela havia alcançado seu objetivo: causar problemas para a mulher negra que ela odiava. Reis, embora seu coração estivesse apertado de raiva e dor por causa dessa humilhação pública, conseguiu manter seu último resquício de dignidade. Ela respirou fundo. Suas ações foram longe demais. Você será responsabilizada em toda a extensão da lei pelo que está fazendo. Assuma a responsabilidade. Riley fez uma careta, com os olhos brilhando de crueldade. Vamos ver quem é o responsável. Você está preso. Prenda essa mulher imediatamente por perturbar a ordem pública no aeroporto, desobedecer às ordens dos policiais em serviço e ameaçar a segurança do voo. Ele gritou as acusações fabricadas, determinado a prender a mulher que ousou desafiá-lo. Assim que o policial Riley proferiu o absurdo mandado de prisão, o policial Baxter entrou em ação com sua ferocidade habitual. Ele se lançou para a frente, agarrando o braço de Reis com força. Ela se encolheu em resposta, mas não fez nenhuma tentativa de resistir fisicamente. Ela sabia que isso só lhes daria mais munição. Você não tem o direito de fazer isso. Solte minhas mãos! Ela protestou com veemência, sua voz soando claramente no silêncio tenso da multidão que assistia. Mas Baxter o ignorou. Ele usou sua força para torcer os braços de Reis atrás das costas dela. O metal frio fez barulho quando ele tirou as algemas brilhantes do cinto. De forma desajeitada, mas deliberada, ele apertou as algemas em torno dos pulsos dela, o metal frio cortando sua carne, causando dor excruciante e humilhação. Tudo isso aconteceu na frente de centenas de pessoas no portão B12. Reis foi algemada e humilhada publicamente, simplesmente por causa da cor de sua pele e do incitamento de outro racista. Foi uma cena chocante, uma afronta flagrante ao Estado de Direito. Riley ficou ali, de braços cruzados, olhando para Reis algemada com um ar de satisfação no rosto. Ele ainda estava murmurando insultos. A senhora Prescott, de pé não muito longe,
esboçou um sorriso de satisfação que não conseguia esconder. Ela havia conseguido remover o intruso desagradável. "Vamos lá!" gritou Baxter, empurrando Hayes pelas costas, forçando-a a se mover. Eles começaram a levá-la embora, não em direção ao portão de embarque, mas em direção à segurança e à delegacia de polícia do aeroporto. Foi uma marcha da vergonha. Hayes, algemada atrás das costas, tentou manter as costas retas, caminhando com o pouco de dignidade que lhe restava. Ela sentiu centenas de olhares sobre ela. Curiosidade, pena, medo e talvez desprezo de alguns que compartilhavam seus preconceitos. Mas seu olhar estava fixo à frente, inabalável. Seu cérebro afiado estava trabalhando a toda velocidade, registrando cada rosto, cada detalhe, preparando-se para o próximo passo. Eles a conduziram pelos corredores lotados do aeroporto, onde o barulho parecia aumentar a sensação de humilhação. Por fim, chegaram à delegacia de polícia do aeroporto, um pequeno escritório improvisado em um canto do vasto terminal. Eles conduziram Hayes para a sala de check-in, onde um policial de plantão estava sentado atrás de uma mesa de metal. Riley e Baxter relataram o incidente de forma agressiva, descrevendo Hayes como uma passageira perigosa e perturbadora que havia resistido à polícia. Eles entregaram sua identificação ao policial de plantão. O policial de plantão, que parecia acostumado com o caos do aeroporto, iniciou o processo mecânico de inserção de informações. Ele digitou o nome, a idade e o endereço de Hayes no computador. Ela cooperou calmamente, com sua voz calma e clara. Depois de inserir as informações básicas, o policial fez uma pergunta de rotina. "Qual é a sua profissão?" Riley e Baxter ficaram por perto, de braços cruzados, sorrindo, esperando para ouvir qual profissão mundana isso revelaria. Hayes respirou fundo. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos do oficial de serviço. Em seguida, seu olhar frio varreu Riley e Baxter, que ainda não haviam percebido o pesadelo que estava prestes a se abater sobre eles. Sua voz soou, não alta, não trêmula, mas clara, coerente e cheia de autoridade inegável. "Eu sou a juíza-chefe Audrey Hayes, do Tribunal Federal de Recursos." Por um momento, a pequena sala da delegacia de polícia do aeroporto pareceu congelar. O policial de plantão deixou cair a caneta que estava segurando. Seus olhos se arregalaram e sua boca ficou aberta. Presidente do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, um dos cargos judiciais mais altos e poderosos da América. Ele olhou fixamente para a mulher negra que estava diante dele. Depois olhou rapidamente para a identificação dela e, em seguida, voltou a olhá-la, com suor frio começando a brotar em sua testa. Ele sabia que estava enfrentando um desastre da mais alta ordem. Mas a reação do oficial de serviço não foi nada, comparada à de Riley e Baxter. O mundo sob os dois policiais abusivos pareceu se despedaçar no momento em que eles ouviram aquele título. Os sorrisos presunçosos em seus rostos desapareceram. Seus rostos passaram de vermelhos de raiva e presunção para brancos como cinza em um instante. Seus olhos se arregalaram, olhando para o juiz Hayes como se vissem a morte diante deles. O que eles haviam feito? Quem eles impediram? Quem eles insultaram? Quem eles algemaram? Uma juíza do Tribunal Federal de Recursos. A mulher com o poder de julgar os maiores casos federais. A mulher que poderia arruinar a carreira de qualquer pessoa na aplicação da lei com uma única decisão. O terror absoluto, o medo de perder tudo, empregos, honra, liberdade, invadiu suas mentes como um tsunami devastador. Seus membros ficaram moles. Riley cambaleou para trás com as costas batendo na parede. Baxter ficou congelado, com o corpo todo tremendo incontrolavelmente e a respiração rápida e ofegante. Depois que o choque inicial passou, os instintos básicos de sobrevivência entraram em ação. Eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tentar salvar a situação. Chefe de Justiça Hayes, Riley gaguejou. Sua voz tremia tanto que era quase inaudível. Ele tentou se aproximar. Suas pernas pareciam pedras. Seus olhos estavam cheios de medo e súplica. "Oh,
Ó Deus, nós realmente não sabíamos. Nós sentimos muito, 1000 vezes arrependidos. Isso foi apenas um terrível mal-entendido, um erro imperdoável. Baxter também voltou a si em pânico. Ele caiu de joelhos no chão ali mesmo, com as lágrimas começando a escorrer. Por favor, juiz, por favor, perdoe nossa ignorância. Nós só ouvimos o feedback. Estávamos com muita raiva. Por favor, juiz, tenha piedade, não nos destrua. Temos esposas e filhos em casa. As súplicas patéticas e desprezíveis dos dois homens, que haviam sido tão violentos e brutais há pouco tempo, agora ecoavam na pequena sala, mas não conseguiam apagar a repulsa e a raiva nos olhos daqueles que estavam testemunhando. A juíza Audrey Hayes permaneceu ali, digna e estoica, impassível diante das lágrimas e dos pedidos desesperados dos dois policiais ajoelhados a seus pés. A humilhação e a dor que ela acabara de sofrer não poderiam ser amenizadas por esse remorso tardio e abjeto. Ela havia visto muita fraqueza e engano no tribunal para ser enganada por esse drama desajeitado. Ela se virou para o policial de plantão, que estava parado, atônito. Sua voz, calma, mas cheia de comando inegável. Oficial, peço que solte minhas algemas imediatamente. O policial, assustado, procurou apressadamente a chave e, tremendo, abriu as algemas de metal que prendiam firmemente os pulsos da juíza. Marcas vermelhas eram claramente visíveis em sua pele. Agora, continuou a juíza Hayes, esfregando o pulso, ligue imediatamente para o chefe da polícia do aeroporto. Avise-o de que estou aqui e peça-lhe que venha imediatamente. Além disso, entre em contato com o escritório do U.S. Marshal nessa área e com o chefe de gabinete do Tribunal Distrital de Recursos dos EUA. Relate a situação. Quero seus representantes aqui o mais rápido possível. Sua voz não era mais a de uma passageira detida, mas a de uma chefe do judiciário dando instruções claras e precisas. O oficial de plantão não se atreveu a demorar. Pegou imediatamente o telefone e fez as ligações, com a voz ainda trêmula de choque e medo. A notícia de que a presidente da Suprema Corte de Apelações dos Estados Unidos, Audrey Hayes, havia sido ilegalmente detida e insultada por dois policiais do aeroporto causou uma verdadeira onda de choque no sistema de gerenciamento do aeroporto e nos órgãos policiais relacionados. Em menos de meia hora, o chefe da polícia do aeroporto, juntamente com seus vice-chefes e oficiais sênior de segurança do aeroporto, chegaram à delegacia de polícia, com os rostos pálidos, demonstrando extrema tensão e ansiedade. Logo depois, agentes do U.S. Marshal Service, a agência federal responsável pela proteção de juízes e tribunais federais, chegaram junto com o Marshal e vários membros da equipe sênior do Tribunal de Apelações do Circuito Federal, onde o juiz Hayes servia. A chegada simultânea de funcionários de alto escalão de várias agências transformou a pequena delegacia de polícia do aeroporto no centro de uma grande crise. A atmosfera ficou extremamente tensa. O chefe da polícia do aeroporto foi imediatamente falar com o juiz Hayes. Abaixou a cabeça e expressou seu profundo pedido de desculpas e infinito arrependimento pelo comportamento inaceitável de seu subordinado. Ele se comprometeu a conduzir uma investigação séria e a tratar o assunto com seriedade. Uma conferência de emergência foi realizada no local. O juiz Hayes, auxiliado pelo escrivão-chefe do tribunal, relatou todo o incidente em detalhes, de forma objetiva e clara desde o momento da provocação da senhora Prescott, a intervenção preconceituosa dos policiais Riley e Baxter, os comentários insultuosos, até a prisão e algemas públicas. Depois de ouvir o testemunho, o chefe da polícia do aeroporto não tinha mais nada a defender perante o juiz-chefe Hayes e as autoridades federais. Ele imediatamente tomou uma decisão. O policial Dave Riley e o policial Sean Baxter foram suspensos por tempo indeterminado. Ele ordenou que eles fossem imediatamente despojados de suas armas, distintivos e todos os equipamentos, e ordenou que a Divisão de Assuntos Internos da Polícia do Aeroporto trabalhasse em conjunto com o FBI para abrir uma investigação criminal completa sobre o incidente. Também foi emitida uma ordem para selar todas as evidências relevantes.
dados da câmera de segurança no portão B12, dados da câmera corporal de Riley e Baxter e declarações oficiais de todos os funcionários da companhia aérea e de segurança presentes no local. Em particular, identificar e entrevistar a Sra. Abigail Prescott era uma prioridade máxima. Os investigadores rapidamente determinaram sua identidade durante o voo. Se ela ainda não tivesse decolado, seria detida para interrogatório. Se ela tivesse embarcado no avião, a informação seria repassada às autoridades em seu destino. Ela seria questionada sobre o fornecimento de informações falsas, sinais de calúnia e incitação à discriminação policial. Ela foi claramente informada da possibilidade de enfrentar acusações criminais graves, como fazer declarações falsas a uma autoridade pública. Diante das evidências da câmera corporal e do depoimento de testemunhas, inclusive de 2 policiais que a haviam denunciado na esperança de reduzir as acusações, Prescott perdeu a altivez inicial e, em vez disso, pareceu temerosa e tentou fracamente negar as acusações. As consequências imediatas foram atendidas, mas a verdadeira justiça está apenas começando sua jornada. A investigação conjunta da Divisão de Assuntos Internos da Polícia do Aeroporto e da Divisão de Direitos Civis do FBI foi rápida e minuciosa. As evidências contra o policial Dave Riley e o policial Sha Baxter foram esmagadoras e incontestáveis. As imagens das câmeras de segurança do portão, os dados das câmeras corporais e os depoimentos consistentes do juiz Hayes e de outras testemunhas mostraram um quadro de abuso de poder, discriminação racial e detenção ilegal. O papel da Sra. Abigail Prescott em incitar e fornecer informações tendenciosas também foi determinado como um fator fundamental na escalada do incidente. Depois que a investigação foi concluída com acusações claras, as consequências profissionais para os 2 policiais vieram rapidamente. Com base na gravidade e na indesculpabilidade da ofensa, o chefe da polícia do aeroporto tomou a decisão final: demitir permanentemente o policial Dave Riley e o policial Sean Baxter da Força Policial do aeroporto. No entanto, perder o emprego foi apenas o começo de seus problemas legais. Devido à natureza séria do caso, especialmente a violação dos direitos civis de um cidadão e o fato de a vítima ser um juiz federal de alto escalão, a Procuradoria do Cecil Airstream decidiu processar os 2 ex-policiais. Eles enfrentam sérias acusações criminais federais, incluindo a violação de direitos civis sob a cor da lei, detenção ilegal e conspiração para violar direitos civis. O julgamento de Riley e Baxter foi realizado em um tribunal federal e atraiu grande atenção do público. A acusação apresentou um caso sólido, com provas em vídeo, depoimentos de testemunhas e o poderoso depoimento da própria juíza Hayes. A defesa foi amplamente ineficaz diante das evidências esmagadoras. Por fim, o júri considerou Riley e Baxter culpados pelas acusações subjacentes. O juiz federal que presidiu o caso foi extremamente severo em suas observações sobre a sentença. Ele enfatizou os perigos da aplicação da lei agindo com base em preconceito racial e desinformação, a traição da confiança pública e a necessidade de uma sentença dissuasiva. Dada a gravidade do caso, que envolveu a prisão ilegal e a agressão a um juiz federal, o tribunal condenou cada réu a 4 anos de prisão federal. Embora alguns possam considerar a sentença desproporcional ao dano causado, ela é uma sentença severa, de acordo com as diretrizes de condenação atuais, e envia uma mensagem clara de que o abuso de poder não será tolerado. Para a Sra. Abigail Prescott, seu papel em incitar e fazer declarações falsas não ficou impune. Diante da possibilidade de um processo criminal por fazer declarações falsas a uma agência federal, um crime que poderia resultar em uma sentença de prisão, e da ameaça de um grande processo civil do juiz Hayes pedindo indenização, o advogado de Prescott rapidamente negociou um acordo. Para evitar um longo julgamento criminal e mais humilhação pública, Prescott concordou em se declarar culpado de uma acusação menor e aceitar uma pesada penalidade financeira, uma multa de até R$500 mil.
Foi um preço alto a ser pago por seu comportamento racista e cruel. A história termina com a justiça sendo feita, embora de maneiras diferentes, para todos os culpados. Ela serve como uma lição amarga, mas necessária, para as forças policiais sobre a importância da objetividade, do respeito e da responsabilidade. Também serve como um alerta para a sociedade sobre os perigos do preconceito implícito e as consequências do uso de linguagem tóxica para atacar os outros. A presidente da Suprema Corte, Audrey Hayes, apesar de sua experiência horrível e humilhante, continuou seu trabalho com dignidade e firmeza inabaláveis. O incidente não a abateu, mas fortaleceu sua determinação de lutar por um sistema de justiça justo e igualitário que não tolerasse discriminação ou abuso de poder. Ela sabia que a luta era longa, mas nunca desistiria. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, clique em curtir e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias significativas, pois amanhã teremos outra história significativa para você.